Vou começar com uma pergunta hoje. Na sua concepção, qual a característica de um chamado? Corre lá nos comentários e me responde e vamos começar esse vídeo. Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. Mais um vídeo chegando para nos edificar, que vem do coração do Pai para as nossas vidas, em nome do Mashiach. Glória a Deus, glória a Deus. Já aproveita, dá o seu like, curta, compartilhe, se inscreve no canal, acione as notificações para ser avisado dos novos vídeos. Sem mais demora, bora pro vídeo. Roda a vinheta. Tema de hoje: características do chamado. Depois disso, na última quarta-feira, nós falamos sobre Isaías 6 e nós paramos no depois disso. Depois disso. Então, nós vamos continuar esse tema. As características do chamado a testemunhar. Depois disso. Pois bem, vamos ler Isaías, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pois bem, como eu disse no último vídeo da quarta-feira, que eu ia continuar desse depois disso, eu quero dar essa continuidade. Depois disso, depois de quê? Depois de quê? O texto, esse depois, é como se fosse uma ligação de um texto com outro texto. Então, depois de quê? Depois que ele teve uma visão do Todo-Poderoso, depois que ele teve uma visão de si mesmo, e depois que ele foi perdoado, foi limpo, foi purificado, foi santificado, depois desses fatos, depois dessas coisas que aconteceram, depois do ocorrido, aí vem algo. Então, o texto vai dizer, depois que aconteceu algo, depois que aconteceu essas coisas, agora vem isso. Depois disso, o que acontece depois disso? Depois disso, vem o chamado. Veja que Isaías tem a visão do Todo-Poderoso, tem a visão de si mesmo e ele é perdoado. Logo em seguida, ele ouve uma voz. Logo em seguida, ele ouve uma voz dizendo: a quem enviarei e quem irá por nós? Então, depois de termos uma visão do Todo-Poderoso, depois de recebermos uma visão de nós mesmos, depois de sermos perdoados, purificados, santificados, lavados, nós ouvimos a voz do Senhor nos dizendo: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Esse é o chamado. Esse é o chamado. Então, logo após esses fatos, a primeira coisa que ocorre é o chamado de Deus para as nossas vidas. É o chamado do Eterno para mim e para você. Peraí, eu entreguei minha vida para Yeshua. Eu tive uma experiência poderosa com ele. Eu vi a sua glória. Eu vi quem eu sou nele. Eu vi a minha situação. Eu tive uma visão de mim mesmo. Agora eu sei quem eu sou. Então, o próximo passo é: ide e pregai o evangelho. Ide e sede testemunhas. O próximo passo é cumprir o chamado. O próximo passo é ouvir a voz daquele que me chama. Esse é o próximo passo. Essa é a característica do chamado. Ouvir a voz daquele que chama. Porque eu não posso ir, eu não posso cumprir o ide se eu não sou chamado para tal. Só que todos são chamados para tal. Mas há um momento exato para isso. Então você vai ser preparado. E no momento em que o Eterno estiver preparando, aí vai acontecer esse depois disso. Ou seja, depois que você foi preparado, depois que você teve a preparação necessária, aí vem a voz do Eterno dizendo: agora sim, eu preciso de alguém. Tem alguém? Aí você diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Foi o que Isaías fez. Então, depois disso, a primeira coisa que acontece, na vida, que aconteceu pelo menos na vida de Isaías, foi ouvir a voz do Criador dizendo: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Ele recebeu o seu chamado. Depois do chamado, vem a resposta, porque uma coisa liga a outra. Ele teve a visão do Todo-Poderoso, automaticamente ele teve a visão de si mesmo e foi purificado e santificado. Ouviu a voz do Senhor lhe chamando. Agora é a vez dele responder ao chamado. É a vez dele responder ao chamado. Depois do chamado, vem a resposta. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, numa sequência exata,
vem o chamado, logo a seguir a resposta daquele que ouviu o chamado. Nós temos que dar uma resposta para o Eterno. Se você parar para analisar, quando Yeshua andava pelas ruas de Jerusalém, ele passava e falava assim, vem comigo, me segue, me acompanha. Passou na coleteria, viu Mateus, levanta e me segue. É o chamado. Mateus larga tudo, levanta e o segue. Então, tem que ter uma resposta. Talvez, hoje, o Eterno esteja esperando uma resposta sua. Talvez você já passou pelo processo. Você já teve uma visão da glória de Deus. Você já teve uma visão de si mesmo. Você já foi purificado, santificado. De repente, você já até ouviu a voz, mas ainda não deu a resposta. De repente, esse é o seu chamado. De repente, aqui agora, o Espírito do Eterno está impulsionando você a responder a esse chamado. Ele está dizendo, olha, eu tenho uma mensagem a ser entregue. Quem há de ir por nós? De repente, essa mensagem vai inflamar seu coração. De repente, essa mensagem vai encher, as lágrimas vão derramar pelos seus olhos. Uma alegria vai brotar no seu coração de sentir o que é ser chamado pelo Criador. De repente, o seu coração vai pegar fogo, vai queimar. Uma vontade de pular, de gritar, de cantar. E se isso estiver acontecendo com você, meu irmão, é o seu chamado. E ele agora espera um retorno seu. Ele espera ouvir, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele faz o chamado. Presta atenção que na parte dele não é negligenciada. Ele dá a visão da glória dele. Ele dá a visão de você mesmo, de mim mesmo. Ele nos purifica, nos santifica, já preparou Yeshua para isso. Agora ele faz você ouvir a voz dele dizendo, quem irá por nós? Agora é a sua vez. Veja que na parte dele, ele não negligenciou, ele fez todas as etapas. Agora você precisa responder ao chamado. Você precisa responder ao chamado. Responda ao chamado. Diga sim para ele. Diga, eis-me aqui. Diga, Senhor, eu estou à sua disposição. Você precisa responder ao chamado. E de repente, eu estou falando para pessoas que não é a primeira vez que Deus está lhe fazendo o chamado. Talvez já seja a terceira vez que você está ouvindo o chamado e você está fingindo que não está ouvindo por causa dos afazeres dessa terra, por causa das responsabilidades, por causa das coisas que você mesmo se embrenhou a fazer. Hoje o Eterno está replicando o chamado. Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Ele espera ouvir, eis-me aqui, envia-me a mim. Então essa é a sequência. No primeiro, você ouve a voz dele te chamando. No segundo, ele ouve a sua voz respondendo. Ele ouve a sua voz respondendo. Logo em seguida, vem a direção, porque Deus, ele não faz você andar aleatoriamente, não. Ele te dá direções, ele te guia. Ele te guia. Ele vira para Isaías e diz assim, disse, pois ele, vai e diz a este povo. A primeira direção é um povo. A primeira direção diz a este povo. Que povo? O povo de Israel. Ele estava dizendo, olha, não é para você profetizar na Babilônia, não é para você profetizar na Síria, não é para você profetizar em nenhum outro lugar. O povo de Israel é o povo objetivo da sua profecia, do seu testemunho. O que eu quero te dizer com isso? É que o Eterno direciona você a um povo, direciona você a um lugar. Essa é uma das características do chamado. Às vezes nós batemos cabeça, indo aqui, indo ali, indo acolá, mas não recebemos essa direção do Senhor. Senhor, qual é o povo que o Senhor tem para ouvir o meu chamado? Para ouvir do meu chamado. Então ele dá a direção. Ele dá a direção. O Eterno tem prazer em nos direcionar, mas nós temos que ter prazer em buscar essa direção. Então esse é o terceiro ponto. Primeiro ponto, você ouve o chamado. Segundo ponto, você responde o chamado. Terceiro ponto, ele guia você a um povo. E quarto ponto, esse para mim é um dos mais imprescindíveis. Depois de você entender que você é guiado a um local, a um lugar, a um povo, ele te dá uma mensagem específica. Meu irmão, todo pregador do evangelho tem uma mensagem específica. Pessoa que cada dia prega uma coisa, pessoa que não tem uma linha de raciocínio nas suas pregações, ele ainda não foi chamado. Ele ainda não foi chamado. Um dia prega sobre prosperidade, outro dia prega sobre cura divina, outro dia prega sobre isso, outro dia prega sobre aquilo. Ele não tem
uma linha de raciocínio. O chamado, ele tem uma mensagem específica. Vamos ler, Isaías vai continuar dizendo: ouvis de fato e não entendeis, vedes e ainda não percebeis. Olha a mensagem. Essa era a mensagem. Essa era a mensagem. Então, o Eterno chamou, Isaías respondeu, foi guiado ao povo e Deus lhe deu a mensagem. E Deus lhe deu a mensagem. Nós precisamos ter uma mensagem específica. É a mensagem do profeta. Profeta sem mensagem não é profeta. Pregador sem uma mensagem não é pregador. Então ele precisa ter uma mensagem específica daquilo que Deus quer falar. É claro que ter algumas variações é tranquilo, é normal, mas precisa ter uma mensagem específica. Todos os pregadores da Bíblia tiveram. João Batista veio com uma pregação definida, Yeshua veio com uma pregação definida, Pedro veio com uma pregação definida, Paulo veio com uma pregação definida. Então nós não temos como fugir disso. Isaías veio com uma pregação definida. Os homens de Deus, chamados por Deus, eles vêm com uma pregação definida, com uma mensagem definida, com uma profecia definida. Então, se você ouviu a voz do Eterno, se hoje você ouviu, se ontem você ouviu, se algum dia você ouviu, você já está sendo chamado. Agora cabe a você responder, receber a direção e receber a mensagem para concluir as características do chamado, porque essas são as características principais de um chamado. E vou dizer mais, tem muitas pessoas cheias de talentos, e com pouco caráter. O reino de Deus preza muito mais pelo caráter do que pelo talento. É muito melhor um homem de caráter do que um homem cheio de talentos. Então eu vou acrescentar por conta própria que uma quinta característica do chamado seria caráter. Um quinto ponto seria o caráter do sujeito. Tem que ter caráter de servo de Deus para complementar esse chamado. Vamos ver isso também na vida de Jeremias para dirimir qualquer dúvida. Olha, Jeremias 1,4 diz o seguinte: ora, veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias 1,4. Olha aí, o que Jeremias, o que está acontecendo com Jeremias aí? Ele está ouvindo a voz daquele que chama. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Ele está ouvindo a voz de quem chama, que é o primeiro ponto. Olha o segundo ponto, onde ele responde. Versículo 6. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. Mas o Senhor me respondeu: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Nós podemos dizer que a resposta de Jeremias aqui não foi exatamente o que Deus queria ouvir. De certa forma, ele tentou dar uma esquivada do chamado, mas o Eterno deu ali uma palavra incisiva. Então, ele ouve o chamado, ele responde o chamado, então Deus fala com ele, o Eterno fala com ele. Qual o povo? Veja, versículo 8. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Esse deles, se você ler o contexto, é o povo judeu, é o povo de Israel. Então, na mesma sequência, o Eterno chama, espera a resposta e guia aonde ele tem que ministrar, aonde ele tem que profetizar. Então, é uma sequência esse chamado. E para concluir, o Eterno dá a mensagem. Olha o versículo 9. Então estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Veja como é a mesma sequência. Deus coloca as palavras na boca. Eu não posso pregar o que eu quero. Eu não posso falar o que me dá vontade. Eu não posso pregar uma pregação humana vazia. Eu preciso falar aquilo que o Eterno colocou na minha boca. Então fica evidente que na vida de Isaías e na vida de Jeremias foi muito similar. Agora, só para fechar, com chave de ouro, vamos ver na vida de Ezequiel se a coisa funciona mais ou menos da mesma forma. Ezequiel capítulo 1, no versículo 1, diz a Bíblia o seguinte:
veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Se você ler o restante do capítulo, você vai ver que ele teve uma visão tremenda e maravilhosa, uma visão grandiosa, poderosa, tremenda. Isso é o seu chamado. Ali foi feito o chamado dele. Quando você pega o capítulo 2, versículo 1, Ezequiel vai responder o chamado. Como que ele responde? Veja bem. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Então, quando ele falava comigo, entrou em mim o Espírito Eterno, me pôs em pé, e ouvi aquele que falava comigo. Repare que a forma dele responder foi diferente. Deus falou com ele, fica de pé. O Espírito Eterno entrou nele, e ele ficou de pé. Ou seja, eu estou respondendo ao seu chamado. Logo a seguir, ele vai ouvir. O Eterno fala do povo. Veja o versículo 3. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Então, repare que logo a seguir vem a mesma sequência. Eu estou te direcionando para quem será a minha palavra. Para quem será a profecia. Para quem será a ministração. Então, as características continuam muito próximas. Veja a última. O Eterno lhe dá uma palavra. Eu te envio a eles e lhe dirás, assim diz o Senhor Deus. Versículo 4, 2:4. Então, o chamado ouve a voz, responde, ele ouve, responde, entende aonde que ele tem que ir e recebe uma palavra, recebe uma direção. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, a sequência é muito parecida, as características são muito parecidas. Como eu havia dito, eu só vou acrescentar a questão do caráter. Eu só vou acrescentar a questão do caráter nos nossos dias. Ao meu ver, nós temos muitos pregadores, mas temos poucos homens de caráter. Está faltando pessoas de caráter, está faltando pessoas que dão testemunho de verdade, testemunho com a vida e não com palavras. Que a vida deles se tornou um testemunho. A vida deles se tornou uma carta escrita. Então eu faço um apelo para esse quinto ponto, para que nós tenhamos caráter de Cristo em nossas vidas, para que nós tenhamos caráter de um servo de Deus de verdade. Mas essas são as características centrais de alguém que é chamado a testemunhar o que viu. Ele tem que ouvir a voz do Eterno, responder à voz do Eterno, receber a direção e a palavra a ser falada. Aconteceu isso, você então está apto a pregar o evangelho. Certamente que sim. E aí eu faço-lhe uma pergunta. Faço uma pergunta para você, corre lá nos comentários e me responde. Você tem convicção do seu chamado? Você foi realmente chamado? Corre lá nos comentários e nos responde. E assim nós vamos fechar essa série de ministrações sobre o chamado. As características do chamado, o chamado a testemunhar. Essa série de ministrações com o mesmo tema, nós vamos fechar com essa. Em nome do Mashiach. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê graça. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê o shalom.